Fala, pessoal, estamos ao vivo aqui no LinkedIn para a nossa primeira live aí do ano de 2022, né, Thiago? Pessoal, e hoje nós estamos aqui para trazer de volta essa conversa sobre trade, sobre promotor, sobre varejo, sobre indústria, né? A gente veio falando aí, fizemos uma série no passado, e esse ano a gente quer trazer mais um pouco aí, fortalecendo essa imagem do promotor, o que é um promotor, o que um promotor faz, como é o relacionamento na loja. Então a gente vai falar muito sobre isso hoje. Eu estou aqui com o Thiago, que é da SOS PDV. Thiago, pode se apresentar ao pessoal aí, você está direto no meu perfil aqui, então ficar à vontade aí para falar, se apresentar, falar quem você é, o que você faz, né? E falar um pouquinho sobre o que a gente vai falar aqui hoje, nesses 30 minutos de live aqui, que as nossas lives elas têm 30 minutos, então são bem objetivas, né? Maravilha, Michel. Boa noite, pessoal. Muito prazer estar aqui com você, com o Michel e todos que estão nos assistindo aí. Meu nome é Thiago Duarte, eu sou especialista em merchandising, nós trabalhamos com foco em execução, né, estratégia de trade, merchandising, foco a mão de obra promocional. Nós trabalhamos com os promotores diretamente, né? Eu tenho uma agência de promotores, a SOS PDV, e o que nós vamos falar hoje aí nessa sequência de lives aí, né, Michel, é justamente algumas características, atribuições e paralelos aí que vão identificar esse profissional, a importância desse profissional. Às vezes a gente fala sobre estratégia de trade marketing ou trade marketing propriamente dito, e a gente esquece de um profissional que é ponte em tudo isso, né? É quem faz a ligação, é quem executa as estratégias e coloca, de fato, toda essa energia para que isso funcione. Perfeito, perfeito. Pessoal que está nos assistindo aí, quiser mandar pergunta no chat, a gente visualiza o chat aqui do lado, a gente responde no final se der tempo, senão depois a gente vai ali e responde as perguntas, tá? Deixa também o local de onde você está falando, onde você trabalha, pode colocar aí nos comentários. Se tiver alguma pergunta, como eu falei, pode deixar aí que depois a gente vai responder. Normalmente o pessoal assiste a live muito depois, essa live chega aí a 2.500 pessoas assistindo ao longo aí das primeiras 24 horas, tá? Então a gente vai sempre respondendo ali depois os principais perguntas ali, comentários, tá, pessoal? Thiago, uma coisa que a gente fala muito hoje, que você fala muito, que eu escuto você falar muito nas nossas conversas aí, é sobre a identidade do promotor. Né? Então você fala sobre a identidade do promotor, e eu gostaria de entender o que seria isso, né? Porque quando você fala de identidade, fica um pouco vago assim para mim, o que você quer dizer com isso? Né? Então eu gostaria que você explicasse o que é a identidade do promotor, o que significa isso, né? Perfeito. E para o pessoal que está nos assistindo aí entender melhor. Legal. Michel, assim, eu desenvolvi recentemente um curso, né, voltado não só para promotor, mas para supervisor, para o pessoal de trade marketing, que de repente quer entender um pouco mais de como extrair melhor resultado com a sua equipe, né, ou até mesmo conhecer as estratégias que nós aplicamos aqui hoje na SOS PDV com o nosso pessoal, que tem dado muito resultado, tem dado muito certo. E para compreender, né, toda essa jornada do promotor, a gente inicia falando de identidade e de propósito, né? Tudo na vida tem um propósito, nós temos um propósito. E o profissional em si, todos os profissionais têm um propósito pelo qual nasceu ali a função, o cargo, enfim. E para entender melhor isso, a gente sempre começa dizendo sobre a identidade. E para resumir, né? Todos nós temos uma identidade. Qual é o significado de identidade? Né? É um conjunto de caracteres particulares que identificam uma pessoa, como nome, data de nascimento, sexo, filiação, impressão digital, etc. A identidade profissional, ela funciona da mesma forma. Ela vai dizer exatamente quais são as atribuições e o que esperar de um profissional. E como nós estamos falando aqui de promotores, entender essa identidade do promotor é de extrema importância, é fundamental compreender a sua identidade. Quem esse profissional é, de fato, no ponto de venda? Quais são as suas competências, atribuições, quais são as suas características, qual é a sua visão estratégica sobre o trabalho. E quando a gente não compreende, o profissional vai para a loja, quando não tem uma visão clara de que ele tem sim uma identidade, ele acaba tendo isso desmistificado, ou seja, ele acaba sendo qualquer profissional, menos aquele que ele deveria ser, porque ele não entende qual é a sua identidade, não foi revelado a ele qual é a identidade. Então, quando a gente fala de identidade, Michel, a gente está falando, resumidamente aqui para te responder, a gente está falando dessas questões. É de um profissional entender exatamente quem ele é. Uma identidade, ela nos dá essa referência de quem eu sou, né?
caracteres ali, por exemplo, meu número do documento, quem é meu pai, quem é minha mãe, assim como eu já tinha dito anteriormente. Então, quando eu entendo minha identidade, de fato, fica um pouco mais fácil e ninguém consegue me enganar, né, facilmente. E essa definição da identidade do promotor? Vamos lá, o promotor, para ele formar a identidade dele. Claro que existe o lado profissional dele, mas a empresa, onde ela entra nisso? Qual a participação da empresa ali que contrata o promotor, que coloca ele na atribuição em construir essa identidade para ele? Ou isso é mais dele mesmo, ele que tem que construir isso, está mais para o lado profissional dele? Na realidade, não, Michel. Como a gente está falando de promotor, né? Nem todos os promotores são assim tão interessados em saber exatamente qual é a sua função. Na realidade, ele vai para um trabalho e aprende ali na hora. E de repente, e muitas vezes, ele vai aprender, até por conta da operação, como funciona e como corre, ele vai aprender ali na loja, com os colegas de trabalho. Porque as empresas muitas vezes não dedicam tempo e não dedicam uma estratégia exatamente para formar esse profissional como ela deseja que ele se apresente no ponto de venda. Nós vamos falar aqui... Isso, né? Só um detalhezinho, Thiago. Isso quando ele não aprende errado com o varejista, né? Porque o varejista ele tem uma visão completamente distorcida do que é um promotor. Né? E eu ia chegar justamente nesse ponto, porque é fundamental entender, assim, não esperar que o promotor ele entenda qual é a sua competência, qual é a sua identidade profissional. Esperar que o promotor compreenda qual é a sua identidade profissional, assim, entre 100, nós estamos falando de 10, cara. Né? É uma realidade. Ele, na realidade, pensa o quê? Eu sou promotor, eu tenho que fazer o abastecimento da marca e cuidar. Na realidade, a identidade do promotor ela consiste em muito mais coisas. O promotor de trade é fundamental para uma estratégia de representatividade. Uma das principais características desse profissional é representar quem ele está ali no ponto de venda. Né? A marca que ele está abastecendo, seja uma agência, seja uma indústria, né? Ele tem responsabilidade assim, direta em promover ações que vão gerar vendas. Ele tem a responsabilidade de ser o elo de ligação. Uma indústria, ela desejaria, Michel, no ponto de venda, de gerar experiência direta ao consumidor final. Então, ela está distante. Ela contrata o promotor, coloca o promotor no ponto de venda, que vai representar ela à distância, ou seja, ele vai levar a estratégia da indústria no ponto de venda. Para que essa estratégia bem aplicada no ponto de venda, ela gera ações que promovem vendas e gerem também experiências ao shopper. E esse profissional, automaticamente, ele está representando a indústria, de acordo com as estratégias que ela apresentou. Quando uma indústria entende qual é a identidade do promotor, se preocupa com isso e treina esse colaborador de uma forma assertiva. Quando isso não acontece, quando essa iniciativa não parte nem da agência, né, nem mesmo da indústria, esse profissional ele acaba não tendo uma identidade. Ele acaba tendo na realidade, a sua identidade original acaba sendo corrompida. E aí ele vira qualquer coisa, menos promotor. Dentro de uma loja, esse varejista, esse promotor, ele vai se sentir acolhido por esse varejista, porque a indústria está distante, ou a agência está distante. E aí ele vai ter necessidade de alguém que vai instruir melhor ele, que vai dar direcionamentos a ele. E aí o varejista não é bobo, o encarregado não é bobo, ele precisa talvez de mão de obra de terceiro. E aí esse promotor que deveria estar ali entendendo que ele está para representar alguém, gerar ações que promovam vendas, né, gerar experiência ao consumidor final, ele vai começar a fazer a arrumação do estoque, ele vai passar de promotor a estoquista, ele vai passar de um promotor, ações que promovem vendas, para um repositor, que não deixa faltar mercadoria na gôndola, que são duas coisas totalmente diferentes. Então, quando a gente entende a identidade do promotor, quando um promotor, ele de fato tem essa visão com clareza, dificilmente ele vai ter a sua identidade corrompida. Ele vai entender, fala, peraí, essa não é a atribuição do promotor. Se eu fizer isso que você está me pedindo, ou que você está me propondo, eu vou deixar de fazer as minhas ações, as minhas competências como promotor, isso pode me prejudicar quanto à execução correta do meu trabalho e o que esperam de mim. Né? Isso só acontece, Michel, quando a empresa é próxima do colaborador e ele tem muito bem isso definido. Né? Então, resumidamente, né, seria isso. A identidade do promotor seria ele compreender na íntegra quais são as suas competências, o que ele de fato é responsabilidade dele, o que não é responsabilidade dele. E quando a gente não tem um relacionamento próximo, esse profissional ele acaba ficando à mercê, né, de tudo que a loja acaba sendo inserido. O que acontece na realidade, Michel, eu vou já passar para você a palavra,
é que quando esse profissional fica sem liderança, ele se aproxima cada vez mais da cultura do varejo, da cultura da loja onde ele está. E esse profissional, ele foi chamado não para ser parte da loja ou fazer parte da cultura da loja. Ele foi contratado, ele foi recrutado para representar a indústria no ponto de venda, né? Só que quando não tem essa comunicação, a gente acaba perdendo esse elo de ligação, e o que acontece na grande maioria das vezes é o profissional sendo tendenciado à cultura da rede. E aí você, como varejista, pode dizer melhor que eu, né? Quantas vezes você já viu essas ações acontecerem no ponto de venda, né? E isso acaba sendo um desafio para o promotor, né? Porque vamos lá, vamos ver, o varejista hoje, tá? Quando eu trabalhei muitos anos em chão de loja, cara, trabalhei como chefe de setor, como gerente de loja, como supervisor, e realmente a gente tinha uma cobrança muito pesada em cima do promotor. Mas a cobrança do varejo em cima do promotor era muito por abastecimento, por precificação, sim, por condição de validade, por processos operacionais básicos, que, querendo ou não, era responsabilidade da loja. Demorei muito para entender isso e tive que muito olhar para o outro lado e ir para o outro lado para entender essa posição, né? Porque realmente o varejista ele considera ali o promotor um funcionário extra, alguém a mais para dar esse auxílio para ele. Mas aí, como você falou, né? O ideal seria que esse profissional ele conseguisse se posicionar, que a indústria preparasse ele para ele chegar e dizer, olha, eu estou aqui para tal estratégia, eu estou aqui para tal execução, a minha função é essa. Mas isso, de certa forma, também gera um conflito com o varejista, né? Certeza. Porque o varejista ele tem essa visão errada do promotor. Então, tipo, se ele vai lá na loja e diz assim, o varejista diz, ó, abastece, monte de saída, faz isso. Não, mas hoje eu tenho que montar uma campanha, que eu tô com uma ação aqui, que eu vou fazer isso aqui. Então, essa é a minha prioridade, eu vou positivar o ponto de venda, eu vou colocar o material permanente, temporário e tal. Ele vai gerar um atrito, muitas vezes, com o varejista, né? E a gente sabe que o varejista ele tem essa coisa do cortar o cara da loja. Não, ele tá me desafiando, vou cortar esse cara da loja. Esse é um desafio, né? Como lidar e como talvez a gente preparar o varejista para entender essa nova fase e esse novo posicionamento de um promotor no ponto de venda? Porque não é novo, tá? Mas para o varejista é algo muito novo, porque ele era muito acostumado com o cara abastecendo ali, né? Correto. E é por isso que eu digo, Michel, que o promotor sozinho ele não vai conseguir vencer tudo isso. O promotor ele precisa aprender a sua identidade. Qual é a sua identidade? Qual é o seu propósito? São 2 pontos fundamentais. E eu falo um pouco disso no curso que foi desenvolvido, né? E nós lançamos esse curso, Jornada do Promotor. Para quem quiser, vai poder encontrar lá no meu perfil do Instagram, né? Depois a gente pode deixar aqui, né, Michel? Lá a gente fala um pouco mais sobre isso e se aprofunda um pouco mais nesses assuntos, né? Mas a gente fala também da necessidade da empresa se posicionar também dentro dessa estratégia. Ou seja, quem vai gerar essa responsabilidade de negociar e dar força ao posicionamento do promotor, não é aquele promotor folgado, não, muito pelo contrário. É um promotor que, com argumentos e com números em mãos, ele sabe muito bem se posicionar e sabe argumentar, né? Contra fatos não tem argumentação. Se ele sabe, ele conhece exatamente o que ele está fazendo, se ele está cumprindo a representatividade, está representando muito bem quem ele foi chamado para representar no ponto de venda. Se ele está promovendo ações que geram vendas, ele está fazendo isso muito bem. Se ele está gerando experiência ao shopper, ele está fazendo isso muito bem, ele tem o controle de todas as ações que ele está fazendo no ponto de venda, esse promotor, né? Então, se ele faz isso muito bem, ele tem o controle de tudo que ele está fazendo e ele sabe, inclusive, falar de números. Se ele apresenta resultados como esse, qual é o gerente de loja encarregado em sã consciência que tem um colaborador que está dando resultado para ele, que vai peitar ele simplesmente por ignorância? Dificilmente nós vemos casos como esse, correto? Dificilmente. Eu falo por experiência própria. Eu fui supervisor, fui coordenador, fui promotor, inclusive, e como promotor eu tinha boas argumentações em todos os casos. Eu soube dizer não, me posicionando, identificando, sabendo exatamente me posicionar como profissional, né? Por exemplo, olha, isso que você está me pedindo não compete a mim. Se eu fizer o que você está me pedindo, eu gostaria muito de te ajudar, mas eu tenho essa estratégia para aplicar, isso vai resultar nisso, naquilo e aquilo outro. Então, assim, eu vou ser cobrado pela minha empresa por estar te ajudando no ponto de venda. E eu não posso faltar com a minha empresa. Eu estou aqui para representá-la. Então, assim, de uma forma educada, civilizado, eu apresentei fatos e argumentos plausíveis que tirassem de mim todo o ônus de dizer não, né? Agora, se o promotor ele é folgado, ele acredita que está pensando o quê? Eu não sou estoquista, eu não sou repositor, né?
Assim, se você argumenta dessa forma, vamos ter problema, Michel. Não tem o que fazer. O supervisor pode ir lá e reforçar a estratégia, a indústria pode falar diretamente. Se o profissional não souber se posicionar, infelizmente, é o que acontece na grande maioria também, né? A gente fala muito sobre expulsão de promotores em loja, mas na grande maioria, na grande parte, tem culpa, né? O promotor não soube se expressar, não soube baixar a bola quando deveria, né? Trazer aquele equilíbrio para o jogo, porque o grande desafio do promotor é permanecer numa loja fazendo com que a estratégia ela funcione e gere resultado para ambos, tanto para a loja, para o varejo, como para a indústria. Então, esse é o grande desafio. Esse é o jogo de cintura que o promotor ele precisa segurar, né? Ele precisa entender isso. E não existe uma guerra ali, propriamente dita. Na realidade, eu preciso lidar com a situação e trazer resultado, porque o resultado para o varejo é o resultado para a indústria. O mesmo resultado beneficia os dois, né? É óbvio que nós temos casos aqui onde isso foge um pouco do controle, mas aí não compete ao promotor resolver esse tipo de problema. Aí a empresa precisa prestar o apoio ao colaborador. É o supervisor que tem que caminhar junto, entendendo. Porque às vezes nós estamos falando de um promotor que ainda não conhece a identidade, mas está assim, ó, de supervisor, que nem sabia que existe uma identidade de promotor, quem dirá de um supervisor. Quando nós começamos a desenvolver esse curso, Michel, Jornada do Promotor, um dos primeiros pontos que nós fizemos foi reciclar a nossa equipe de supervisão. E nós fomos pegos de surpresa com algumas coisas. Questões que para nós eram muito simples. Cara, a reciclagem ela foi fundamental para entender que nunca estamos 100% alinhados ou sabidos de tudo, né? A gente precisa, sim, de ter reciclagem de treinamento, posicionamento, visão, para colocar em prática e ter um melhor resultado. Concordo plenamente. Até eu tenho uma pergunta aqui, ó, vou trazer agora até acima que a Érica perguntou, né? Qual o posicionamento correto de um promotor, né? Eu acredito que ela quis dizer aqui no sentido de atribuições, de se posicionar dentro da loja, algo nesse sentido, entendeu, Thiago? Entendi. O posicionamento correto de um promotor, primeiro de tudo, é entender a identidade. Nós falamos aqui hoje, já desde o começo, estamos falando sobre algumas atribuições que competem a ele. Ele precisa entender isso, né? E eu acho que a gente já chegou num nível, né, onde o profissional que ele não busca se aperfeiçoar e se aprimorar em conhecimento e simplesmente sai fazendo o que acha que tem que ser feito, ele acaba ficando obsoleto, é ultrapassado no mercado. Por mais que nós tenhamos muitas vagas para promotores, e é de fato isso uma realidade, né, Michel? Existe hoje no mercado um grande potencial de vagas para esse profissional. Por mais que ele não aprenda, sempre vai ter alguém que vai superá-lo. Ou ele sempre vai ficar somente nessa posição e vai encontrar vários culpados. A culpa é da empresa, a culpa é do mercado, a culpa é do encarregado, é meu supervisor. Quando o profissional ele se interessa em crescer profissionalmente, a primeira coisa que ele vai procurar fazer, quais são as competências dessa posição que eu estou ocupando hoje, né? O que eu preciso fazer de fato? Qualquer profissional hoje que se preze, que queira entender a sua postura profissional, que queira entender e crescer profissionalmente, ele vai buscar competências que cabem a ele. A empresa não trouxe, mas eu fui buscar. Tem um monte de conteúdo gratuito hoje aí na internet que vai capacitar o profissional, né? A gente fala direto, coloca muitos posts aí falando exatamente disso. Mas o posicionamento correto desse profissional é entender que ele está no ponto de venda para representar alguém, seja lá uma indústria ou uma agência, ele está no ponto de venda para promover ações que gerem vendas, e se ele estiver preso dentro de uma câmera, fazendo limpeza, arrumação da câmera no todo, sem falar, assim, o promotor ele tem responsabilidade sobre a arrumação dos produtos dele dentro da câmera fria? Tem, faz parte da competência do promotor. Só que não faz parte da competência do promotor ele fazer toda a organização da câmera de todas as marcas. Porque se ele estiver preso dentro de uma câmera, por exemplo, ele não vai estar no ponto de venda gerando ações que promovem vendas, né? Então, assim, isso acaba sendo meio contraditório. Eu tenho responsabilidade, sim, com as marcas que eu represento. Faz parte da atribuição do promotor, né? Ele precisa cuidar dela, porque ele está lá justamente representando a indústria ou a agência a qual ele trabalha. E, em terceiro, para finalizar essa pergunta sobre posicionamento, ele precisa compreender que um dos papéis fundamentais e uma expectativa que se tem sobre o promotor é que ele gere ações que vão gerar experiência ao consumidor final, que vão gerar experiência ao shopper, que vão gerar experiência ao consumidor final, ao transformador. Ele precisa ter isso, esse gatilho na mente. Tudo que ele fizer, ele tem que pensar como ele vai atingir o consumidor final. Esse é o grande protagonista de toda a estratégia que é lançada no ponto de venda. É o promotor.
O Natan que colocou um comentário muito interessante, né? Que é a questão de um ponto importante, o relacionamento do promotor com a loja, né? Isso é um ponto bacana de se falar, tá? Porque o promotor ele tem que ter um bom relacionamento com a loja. Inclusive, assim, um dos trabalhos que eu faço, trabalhei muito tempo aí, dou mentoria para varejista implementar trade, ter uma área de trade, ter uma gestão de negociação, trabalhar com merchandise também, montar pontos extras e tal. E eu sempre digo, você tem que deixar alguns espaços disponíveis para ceder para aquele cara que te atende bem, para aquele cara que tem um bom relacionamento com você. Seja como indústria, seja como promotor de venda, né? Então, nem tudo ali é só negociação, nem tudo ali é só o dinheiro. A parceria é muito importante, porque ela também Muito traz importante. dinheiro, ela também traz um retorno positivo, né? E, Thiago, olhando pelo lado do promotor, né? Como ele pode estabelecer esse bom relacionamento com a indústria? Como criar com o varejo? Como criar esse elo entre a loja e o varejista aí? Nós vamos falar aqui, Michel, um pouco mais à frente e nas demais lives, sobre a comunicação, né? Tudo é comunicação. A forma como eu me apresento é comunicação, a forma como eu dou um bom dia é comunicação, tudo é comunicação. E nós vivemos hoje um tempo onde a educação das pessoas ela está escasso. Então, eu preciso, primeiro, antes de mais nada, entender que quem é que precisa conquistar relacionamento no ponto de venda. É o encarregado de loja, que está ali e manda em tudo que acontece no ponto de venda, ou sou eu quem estou em busca de avançar, né, de conquistar espaços, conquistar pontos extras, estabelecer uma melhor comunicação e um relacionamento da indústria ou agência que eu represento. Quem é o maior interessado nesse jogo, nessa troca de ganha-ganha? É o promotor. Quando se tem um profissional que é dedicado e entende nós estamos falando para profissionais aqui, né? Tanto para supervisores, eu acredito que vão ter supervisores assistindo a nossa live, vão ter profissionais de trade marketing da indústria também assistindo a nossa live, eu acho que é muito importante. Eu acredito que quando nós temos promotores que compreendem, querem trabalhar e querem ser desenvolvidos, né, Michel, ele tem essa responsabilidade de gerar um bom relacionamento. É difícil. Eu trabalhei numa loja, quando promotor, eu trabalhei numa loja onde eu dava bom dia e o encarregado olhava para minha cara e baixava a cabeça de novo para o computador. Se eu levasse isso para o lado pessoal, eu nunca teria tido um bom relacionamento nessa loja. Quando eu entrei para essa rede, eu trabalhei como promotor numa cooperativa e trabalhei num varejo grande, na rede de supermercado Sonda, e a cultura desse encarregado é que não parava ninguém na loja. E eu sempre tive o desejo, eu entrei como promotor, mas já querendo ser um supervisor um dia. E o meu supervisor falou assim, você quer chegar lá? Quero. Então, aprenda a superar o seu primeiro desafio como supervisor, como promotor. Como que eu vou fazer? Se tiver um problema, dê um jeito você de resolvê-lo. Crise de relacionamento, entenda o que vai agradar, o que você pode, o que você não pode fazer, começa a gerenciar isso, e você gerenciando os seus conflitos internos, você vai estar sendo preparado para um dia estar na frente do encarregado, intercedendo lá, talvez, por um outro promotor. E eu pratiquei isso, cara. O bom relacionamento, dá bom dia mesmo que não recebesse bom dia. Às vezes o cara tava lá, cara, né, pé da vida, e cara, eu posso fazer alguma coisa para te ajudar? Tem alguma coisa lá da minha indústria que está em falta, né? Eu sempre já me posicionava dessa forma, mostrando para ele quem eu representava, para que já não houvesse nenhuma solicitação de uma demanda exterior, entendeu, Michel? Então essa foi a estratégia que eu usei como promotor e para mim deu muito certo. Então, assim, eu falo hoje daquilo que de fato eu já fiz, que deu muito certo para mim. Então, a educação, acima de tudo, respeitar, entender que o encarregado na loja é uma autoridade. Ali ele é uma autoridade, ele foi instituído como autoridade, ele é responsável por tudo que acontece ali, né? O gerente e o encarregado, se tiver algum problema com data de validade, por exemplo, os dois podem ser algemados da loja. E eu não, mas ele sim. Eu preciso entender também os riscos dele, né? Ele é folgado. Cara, legal, vou fazer a minha parte. Se ele corresponde ou não, eu vou fazer a minha parte. Eu acredito que assim a gente consegue estabelecer um bom relacionamento e você passa a se comunicar de uma forma muito mais profissional. Esse cara, quando olhar para você, ele vai falar, cara, não dá para tratar diferente esse cara, porque esse cara sabe se posicionar, ele sabe se comunicar muito bem. Então, tudo o que eu faço é comunicação. A forma que eu respondo é uma comunicação, a forma que eu me apresento ao trabalho é uma comunicação, tudo é comunicação, né? Tudo é comunicação. Eu acredito que esse é um ponto fundamental. Perfeito, perfeito. Thiago, teve um momento aí que você falou o seguinte, tá? Falta muito promotor hoje, tem muita vaga para promotor. Sim. Por que
como é que eu vou te fazer essa pergunta? E por que existe tanta vaga? Querendo ou não, nós temos um número de desempregados bem alto no Brasil, a gente sabe que a situação está bem complicada em muitas áreas, mas não é tanto na área de promotores de venda, então, né? Então, ou seja, a gente tem muito mais vaga do que promotores do que pessoas para ocupar essas vagas. Eu percebo isso também, acontece muito no varejo, no supermercado também. Tem muita vaga de gerente, tem muita vaga de gestores aí, e falta realmente pessoas para colocar naquelas vagas lá. Então, com os promotores também acontece isso. E como esses promotores podem conseguir ter acesso a essas vagas, vocês têm muita oportunidade, porque hoje a gente sabe que isso está crescendo muito, a área de trade está crescendo no varejo e na indústria. Cada vez mais vai ter mais promotor, cada vez mais o varejo quer um nível de serviço, cada vez mais tem produto no ponto de venda e a marca ela tem que ganhar espaço e se destacar, porque querendo ou não, 80% da decisão acontece na hora ali no ponto de venda. E o cara que está com boa relevância, né, ele acaba ganhando muito. Às vezes é muito mais vantagem do que está na mídia aí, do que está com uma propaganda em muitos canais aí. Então, verdade. Existe realmente, então, essa deficiência hoje de encontrar promotores e por que se deve a isso? Qual a grande dificuldade hoje? Nós temos 4 minutos aqui, mas só para falar rapidamente aí, porque ficou um ponto muito curioso nesse detalhe. Michel, a mão de obra comprometida hoje, eu acho que é o que mais está em falta, né? As pessoas, elas querem, sim, uma vaga de emprego, mas, por vezes, elas fogem do trabalho, né? Elas querem ter um salário garantido, mas o comprometimento com ele, entender qual é a responsabilidade e como ela pode melhorar, como ela pode avançar, por vezes tem sido um dos principais problemas que nós temos, né? Principalmente com vagas de promotores. Porque nós falamos aqui de um piso salarial um pouco abaixo do mercado, né? Teve aí hoje, com um dissídio, né? Um dissídio altíssimo, né? Deu até uma evoluída quanto ao salário, mas nós compreendemos que não é um salário adequado para um pai de família, né? Porém, existe hoje no mercado uma certa resistência quanto à mão de obra de promotores. A gente, na SOS PDV, nós temos toda uma estrutura, né? Todo um aparato, são supervisores, departamentos internos, toda aquela estrutura para a gente, de fato, estar bem assessoreado. Porém, muitos clientes que nos procuram, muitos clientes assim que até entendem o valor, né, de ter uma estrutura como essa, às vezes acaba migrando para uma estratégia onde o que mais leva em consideração é o preço. E aí nós temos empresas de vários portes, né, vários tamanhos, com preços diferenciados, variados. E nós não entramos muito nessa competição operacional, né, porque nós já nos posicionamos, temos uma estratégia bem eficiente, que tem gerado bastante resultado. Mas isso acontece. O fato é que hoje o varejo, na verdade, assim, você é um representante, você é uma indústria, você vai no mercado e cadastra o produto. A primeira solicitação do comprador é: cadê os promotores? Né? Antes, não. Sim, a indústria que levava o promotor, na realidade, ela já levava como estratégia dela mesma. Ela já tinha uma visão estratégica dela e sabia a importância, né, do promotor para alavancar as vendas, para fazer vender mais, a representatividade, experiência, etc. e tal. Hoje já não. Tem muita indústria que já contrata o promotor, por quê? Porque foi solicitação da rede ter o promotor. E aí, assim, a demanda aumenta de fato, né? O varejo, ele sofre uma pressão também por falta de mão de obra, e a gente sabe que é um pouco mais difícil, porque você tem lá o sábado, domingo, feriado. O promotor ainda não, o promotor trabalha de segunda a sábado, né? Domingo não trabalha, feriado também não. Então tem uma certa facilidade comparada ao varejo. Mas hoje está sendo muito mais impositivo de que ao cadastrar um item, um mix, já traga a equipe de promotores. E isso acaba atraindo bastante solicitações de orçamentos, né? E novos projetos, e com isso a demanda de profissionais aumenta, né? Hoje nós temos atendimento a nível nacional, né, SOS PDV. Então, essa mesma demanda, ela varia de estado para estado, né? Mas existe sim um nível alto hoje de demanda de profissionais. Perfeito, e o piso salarial acaba atrapalhando um pouco também, né? Nem todo mundo hoje tem mais essa mesma disponibilidade. Então, isso acaba exatamente, igual no varejo, né? Nós temos milhares de brasileiros desempregados, Michel, mas são milhares de brasileiros que querem um piso acima de R$5.000, né? A expectativa está nisso. Então, fica um pouco difícil, né? Essa questão do equilíbrio quanto às vagas disponíveis.
Perfeito, perfeito. A gente vai se aprofundar nisso ainda nos outros encontros, né? Quem não sabe, pessoal, o Thiago vão ter vários encontros aqui de promotores de venda, falando sobre promotores, falando sobre todo esse trabalho, essa jornada aí do promotor, né? E você tem, falando agora, já que eu puxei para esse gancho aí do mercado de trabalho, você tem uma ferramenta, né, Thiago? Você tem um curso, se puder falar rapidamente para a gente aí, que pode ajudar os promotores a se qualificar, porque como eu disse, tem muita vaga, tem muita oportunidade, é um segmento fantástico, porque tu tem uma área de crescimento muito grande, você pode crescer tanto para dentro das agências, você pode crescer para dentro da indústria, você pega uma visibilidade de mercado boa, eu conheço promotores aí que saíram de promotor para supervisor, para coordenador, assumiram altos cargos das empresas, né? Saíram da operação e foram para mais estratégias. Quer falar um pouquinho para a gente aí? Perfeito, Michel. Quando eu desenvolvi esse curso, a Jornada do Promotor, e vocês vão conseguir encontrá-lo lá na minha bio, né? Eu tenho o Linktree lá. E depois a gente pode deixar o link aqui nos comentários, tá? Até, Thiago. Entra aqui na live depois que ela finalizar e deixa nos comentários, que fica mais fácil, pessoal. É só ir lá no meu. Mas tem o Thiago Duarte também lá no Instagram. É Thiago underline Duartes, com 2 Es, né? Duartes. Você vai encontrar lá na minha bio, tem um Linktree, e lá já tem lá um link que vai direcionar direto lá para a jornada do promotor. Quando eu desenvolvi esse curso, Michel, eu fiz uma pesquisa de mercado, eu rodei alguns mercados aí no Brasil e fiz entrevista com vários promotores. A verdade é que a identidade é só o ponto inicial, tem muito mais coisas aí para a gente falar. E dentro desse curso a gente se aprofunda muito. Aqui nós só temos 30 minutos, né? É só uma pincelada mesmo sobre o tema, mas tem muitas coisas. E nós encontramos profissionais de 20 anos totalmente desmotivados. Por quê? Porque não entendiam qual era a sua identidade. Ao conversar com esses profissionais, a gente entendia, né? Mas também encontramos profissionais com uns 2 anos de mercado completamente motivados, trabalhando, a motivação lá em cima, né? Um alto nível de competência de profissionais. Eu estou falando de profissionais não da SOS PDV, eu estou falando de profissionais dessa área variados. Nós pegamos vários profissionais de outras agências, de indústrias, dos nossos colaboradores, enfim, todo colaborador SOS PDV, quando entra já na SOS PDV, ele já tem acesso ao curso, a jornada de promotor, porque ele já vai trabalhar em cima desse ponto, que é primordial, né? É um ponto ali fundamental para que ele entenda de fato qual é a expectativa da empresa sobre ele, qual é o posicionamento que nós esperamos dele. E ao término desse curso, Michel, eu deixei ali disponível um método, eu chamo de método 3Vs, método 3Vs, 3Ps. 3 visões e 3 pilares fundamentais. Isso mostra um pouco mais sobre o posicionamento do promotor e como ele pode alcançar melhor resultado. Para o supervisor de indústria, de agência, ele também tem ali uma estratégia um pouco melhor. E para o profissional, que é da área de trade marketing, também. Ele acaba tendo uma visão, ele acaba sabendo exatamente como cobrar e como instruir, de repente, esse profissional. Então, o curso Jornada de Promotor veio para isso, para auxiliar e instruir melhor os colaboradores que queiram, de fato, né, entender o seu posicionamento, sua identidade, queiram crescer profissionalmente. Tem muito mercado, tem muita oportunidade nessa área de trade marketing, varejo, enfim. Eu migrei, eu fui instalador de som por 10 anos, eu olhei para essa área com um olhar de oportunidade de crescer profissionalmente, larguei minha carreira lá e fui ser promotor de vendas, cara. E a minha carreira começou a partir disso. Hoje eu sou dono de uma agência de trade marketing, com atendimento